Nome. Outros nomes. Cavaleiro de Pégaso da mitologia. Abatedor de deuses. O Pégaso mitológico. Aquele que pecou contra os céus. Simbologia. Pégaso. Títulos. Assassino de deuses, 1. Criminoso dos céus, 1. Dados gerais. Armadura. Armadura divina de Pégaso. Constelação. Pegasus. Reino. Terra. Divindade. Atena. Dados pessoais. Raça. Humano. Sexo. Masculino. Aniversário. Era mitológica. Século. Era mitológica. Local de treinamento. Grécia presumido. Família. Tema de Pégaso, reencarnação dos séculos VI. Ceia de Pégaso, reencarnação dos séculos Q. Estreia. Mangá. SS, volume número 27, capítulo número 110 mencionado. Anime. PUC, episódio número 7. Galeria de imagens. Mais. Recommended for you. The Official, Digital Toolset for Dungeons and Dragons. Visit the build. Some of the links below are affiliate links meaning, at no additional cost to you, fandom will earn na commission if you click through and make a purchase. Este homem era o primeiro cavaleiro de Pégaso que serviu a deusa Atena durante a era mitológica. Por sua inabalável proteção e lealdade a ela, contra todos os seus inimigos em meio às guerras santas, ao longo das gerações em que renasceu, ele fora referido como estando sempre próximo à deusa para defendê-la e guiá-la para a vitória. 1, 2, 3. Etimologia. Na mitologia grega, o Pégaso em grego, trans, Pegasus, é um cavalo alado símbolo da imortalidade. Ele também é visto como um ser de coração puro e de grande poder de destruição. No mito mais comum, o Pégaso surgiu do sangue da Medusa, quando esta foi decapitada pelo herói Perseu, sendo um presente, por ter matado a criatura ctônica. Em um mito se descreve que Belerofonte matou a poderosa Quimera montando Pégaso após domá-lo com a ajuda de Atena e da Rédea de Ouro, que em seguida tentou usá-lo para chegar ao Monte Olim. Porém, Zeus fez com que ele derrubasse seu cavaleiro fazendo uma vespa ao picar, e Belerofonte morreu devido à grande altura. O rei do Olimpo então o recompensou transformando-o na constelação de Pégaso, onde deveria dali em diante ficar a serviço dos deuses. Outra história diz que quando Zeus mandou a vespa e Belerofonte caiu, Atena ordenou que o chão ficasse macio, assim ele não morreria pela queda. Características. Personalidade. O cavaleiro de Pégaso protegendo Atena. Pouco se sabe sobre a mentalidade do Cavaleiro de Pégaso original, embora com base nos relatos de sua história, é presumido que ele tenha sido um homem valente e heroico, não tendo medo de arriscar sua vida diante de qualquer um, que seja para proteger aqueles a quem zelasse. Ele era ferozmente leal a Atena ao ponto de nunca deixá-la desamparada ou sozinha diante do perigo, quando enfrentava divindades opositoras, tendo tal comprometimento com isso que sempre reencarnou próximo a ela a fim de protegê-la. Aparência. Devido aos comentários de Hades ao reconhecê-lo, através de sua reencarnação dos séculos Q, é presumido que o primeiro cavaleiro de Pégaso era um homem de pele clara, olhos escuros, com bastos cabelos castanhos escuros, e de estatura mediana. Em The Lost Canvas, ele fora representado com uma aparência similar à de Tenma, só que com traços mais maduros, quase beirando a idade adulta. Quando sua alma fora extraída dele por partita de coruja, ela assumiu a forma de um imenso Pégaso branco azulado. História. Era mitológica. O cavaleiro de Pégaso, contra Hades durante os tempos mitológicos. Nada se sabe sobre a origem do homem que viria a se tornar o primeiro cavaleiro de Pégaso. Porém, ele já era um cavaleiro de bronze servindo a Atena, quando as lutas das divindades opositoras, e seus exércitos, contra ela começaram, carece de fontes conforme o tempo passou, a fim de proteger sua deusa e a humanidade, ele viria a ser o primeiro mortal a desafiar os deuses, o que o levou a ser chamado de criminoso dos céus, tem no Anzaíção 4 a partir daí. Ele passou a estar sempre próximo de sua deusa combatendo todos aqueles que tentassem tomar o controle dela sobre a Terra 1. Posteriormente, no que seria a primeira guerra santa de Atena, contra Hades, o cavaleiro se tornou notório por ter conseguido ferir o corpo divino do imperador do inferno. 5 Nada se sabe sobre o que aconteceu com ele após o confronto, entretanto, quando enfim morrera, o cavaleiro passou a reencarnar diversas vezes ao longo das eras, sempre estando junto de sua deusa a fim de ajudá-la a combater uns diversos deuses que a ameaçavam. Séculos.
Durante a batalha final de Atena e seus cavaleiros de bronze contra Hades usando seu próprio corpo nos Campos Elíseos, após ser ferido por Ceia de Pégaso, o deus reconhece o guerreiro como a reencarnação atual de seu algoz, que o feriu durante a era mitológica. Legado. O Cavaleiro de Pégaso original fora a razão pelo qual Hades decidiu manter seu corpo divino escondido a fim de não correr o risco de tê-lo destruído, tendo deixado uma marca no ego do Imperador dos Mortos que nunca o fez ser esquecido por ele. Tal fora seu influência, barrando os avanços do deus do submundo por Atena desde a era mitológica que seus sucessores viriam a ser reconhecidos como o fator crucial que sempre impediam as invasões de Hades. Em Knights of the Zodiac, seu desempenho levando Atena a sair sempre vitoriosa também seria estendido aos outros deuses que se opunham a ela. Em The Lost Canvas, a capacidade do primeiro Pégaso em conseguir matar divindades viria a ser tanto temida pelos outros deuses quanto altamente cobiçada ao longo das eras que sua lenda fora transmitida. Foi também insinuado que ele teria deixado parte de seu poder dentro de sua própria armadura de modo que seus sucessores pudessem usá-lo para proteger Atena. Outras séries. The Lost Canvas. Na narrativa alternativa da Guerra Santa dos séculos VI, anos antes do evento ocorrer, Ioma, a reencarnação do grande deus Kairos, manipulou os eventos da história de modo que a alma do primeiro Pégaso renascesse em seu filho Teima, de modo que assim tomasse seu poder para usá-lo contra os deuses e iniciar um decídio 6-7. Durante a luta de Teima contra Morfeu de Modelador, quando o cosmo do Cavaleiro de Pégaso desperta seu verdadeiro potencial, e toma posse dele temporariamente, devido ser incitada pelo poder do hospedeiro de Hades, o deus dos sonhos, ao ver a armadura do jovem em seu estado divino, reconhece o poder como o mesmo emanado pelo primeiro Cavaleiro de Pégaso. 8. Mais tarde, em meio à contenda dos cavaleiros de Atena para atravessar o Lost Canvas, enquanto Partita enfrentava Teima, a mesma consegue extrair parte da alma do Pégaso lendário a fim de tomá-la para si. Entretanto, o mesmo faz ressoar seu cosmo na armadura de Pégaso que alcança novamente o estado divino, permitindo que o jovem supere sua adversária. Habilidades. A representação do poder do Cavaleiro de Pégaso original enfrentando Hades é Cerberus. Tendo sido o primeiro mortal em toda a história cujo poder desafiou os deuses, o primeiro Cavaleiro de Pégaso, é renomado como uma figura lendária no exército de Atena, sendo frequentemente lembrado como o principal fator que sempre guiava sua deusa para a vitória contra seus opositores. Durante a era mitológica, ele ganhou notoriedade por ser o único cavaleiro a lutar contra as divindades que queriam tomar a terra de Atena e seu prevalecimento perante eles lhe valeu o epiteto de assassino de deuses. Camino e Togorosi 9. Na verdade, o fato de ter sido o único mortal capaz de ferir o corpo de Hades e deixá-lo temeroso diante de uma de suas reencarnações dá ainda mais crédito a seu poder ao ponto dele ser creditado tanto com o seu maior inimigo, como também aquele que sempre impedia suas invasões. Capacidades. O cosmo do primeiro Cavaleiro de Pégaso ao se manifestar em Teima, domínio do cosmo, como um cavaleiro de Atena, o primeiro Pégaso usou o cosmo como sua fonte de energia. Dado aos feitos que realizou durante os tempos mitológicos, é insinuado que o primeiro Cavaleiro de Pégaso possuía um cosmo tão grande e intenso que fora capaz de atingir o domínio dos deuses. Em The Lost Canvas, Hypnos temia esse poder, tanto que chegou a alertar Morfeu de Modelador a não subestimar a reencarnação dos séculos VI do Cavaleiro, o que acabou sendo válido, como após Teima despertar uma fração de seu real potencial, ele derrotou facilmente o Deus dos Sonhos com um só golpe e destruiu sua sobrepeliz completamente. 8. Domínio sobre os sentidos, sendo o primeiro humano a levantar os punhos contra os deuses, o primeiro Cavaleiro de Pégaso aparentemente tinha o completo controle sobre o sétimo sentido, o que o fez alcançar a maestria sobre seu cosmo e aumentar drasticamente seus parâmetros físicos ao ponto de conseguir ferir os deuses e até mesmo matá-los. Além disso, o fato dele ter sido o único cavaleiro de Atena a ter acesso à sua própria armadura divina nos tempos mitológicos, indica que ele também tinha controle sobre o oitavo sentido e era capaz de transcendê-lo para ativá-la. Aptidão física, embora suas competências físicas sejam altamente desconhecidas, segundo Hades, o primeiro cavaleiro de Pégaso fora notável por sua durabilidade e resistência desumana, supostamente sendo capaz de continuar lutando em pé de igualdade contra divindades opositoras a Atena mesmo quando diversas vezes afligido pelos golpes dos deuses. A alma do primeiro Pégaso extraída de Teima, domínio astral, o primeiro cavaleiro de Pégaso fora capaz de fazer sua alma alcançar o ciclo de reencarnação, o que permitiu renascer aproximadamente a cada 200 anos, assim como Atena.
Em The Lost Canvas, seu poder espiritual é tamanho que fora dito que a origem e fonte do poder do primeiro Pégaso em ser capaz de matar uns deuses residia gravada em sua própria alma, sendo tal habilidade tão cobiçada, que Kairos através de sua reencarnação, Ioma de Mefistófeles a queria unicamente, para si a fim de começar, uma nova guerra dos deuses 10-11. Estilo de luta, como todos seus sucessores, é presumido que o primeiro cavaleiro de Pégaso utilizava investidas poderosas e rápidas por se mover na velocidade da luz, além de possuir maestria na manipulação do cosmo, podendo também lançar rajadas de energia em forma de turbilhões capazes de obliterar seu adversário rapidamente. Outras habilidades. Em The Lost Canvas, o primeiro cavaleiro de Pégaso foi capaz de deixar seu cosmo selado dentro da armadura de Pégaso para auxiliar seus sucessores, mostrando que ele tinha certo domínio sobre selamentos. Técnicas secretas. Meteoro de Pégaso. Pegasasu Ryuseiken.